Antes de mais nada, agradecer ao governador reeleito, Raimundo Colombo, por nos receber, né, logo depois dessa reeleição. O senhor está mais tranquilo, governador? O senhor disse ontem que esperava uma distância um pouquinho maior, até pelo que as pesquisas apontaram, né? No finalzinho ali, o senhor ficou mais apreensivo, mais ansioso. Foi suprida, a apuração foi bem apertada. Nós realmente tínhamos indicadores que a diferença seria maior. Eu percebi na sexta-feira que o crescimento do AS, esse processo dos atentados também estavam produzindo efeito, mas eu estava tranquilo, achei que nós teríamos uma eleição com uma diferença um pouquinho maior. Mas deu tudo certo, o sofrimento também faz parte, né? A ansiedade é natural e eu agradeço a todos os catarinenses pelo apoio. O que foi fundamental para essa reeleição? Mais uma vez, uma votação expressiva com mais uma eleição no primeiro turno. Eu acho que é um conjunto de fatores, né? As pessoas perceberam que a gente está bem intencionado, que a gente tem condições de fazer muito mais agora, porque construiu, planejou, arrumou os recursos, né? As coisas estão andando. Santa Catarina tem bons indicadores. E perceberam também que a gente sabe que isso não é um cheque em branco para dizer, olha, você pode continuar do mesmo jeito. Não, nós temos que inovar, nós temos que melhorar. O desafio é fazer mais, é fazer melhor, é não se acomodar. É um processo de evolução que tem que acontecer. E o setor público também precisa se modernizar. Nós vamos produzir uma reforma administrativa importante no sentido da compactação. Vamos fazer um diálogo mais intenso com o judiciário para melhorar essa relação de judicialização excessiva que a sociedade promove. E também vamos ter uma estrutura de facilitação na burocracia, que é um obstáculo muito grande do serviço público brasileiro hoje. Essa reforma administrativa, governador, ela passa por onde exatamente? O senhor pretende dar uma boa enxugada também no governo? Sim, nós vamos compactar muitos órgãos, né, que têm a mesma função e que estão dispersos no governo e nós vamos sistematizar as ações. A gente tem esse plano pronto, ele foi bem construído, nós já cuidamos da parte jurídica, da parte operacional e agora falta o processo legislativo para a gente operacionalizar isso. Isso vai produzir maior eficiência do governo e menor custo. Outra situação que os seus concorrentes usaram bastante durante a campanha foi a questão das secretarias regionais, né? O senhor mantém esse modelo, pretende lapidá-lo de alguma maneira ou é esse modelo mesmo? Não, o modelo ele precisa, claro, de evolução, ele precisa de aperfeiçoamento, de aprimoramento, mas ele produz resultados. Santa Catarina é um estado diferenciado, nós temos muitas regiões que têm cultura diferente, atividade econômica diferente, necessidades diferentes. Não é como São Paulo, que tem, mesmo Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, Paraná, que tem as grandes concentrações. Nós temos que tratar diferenciado o Estado. Por exemplo, Campos Novos tem 30 quilômetros de Joaçaba, mas se você olhar, Campos Novos é uma atividade cultural diferente, é mais gaúcha, a atividade é agrícola, né? Joaçaba é uma cidade cosmopolita, ela tem uma unidade de serviço, ela tem indústrias fortes, ela tem tecnologia, universidades. Então são coisas muito diferentes, mesmo que a 30 quilômetros de distância. Laguna e Tubarão é a mesma coisa. Então o custo das secretarias, diferente do que foi dito, ela cresce 24 milhões, todas elas juntas por ano. O resto são funcionários efetivos. Claro, nós conseguimos melhorar a parte operacional, a parte de manutenção de estradas, de escolas, de relacionamento com as prefeituras. Eu acredito que esse modelo ele tem que continuar para ele ir aperfeiçoando. Em algumas regiões nós temos que fazer um trabalho diferenciado, voltado mais para a questão de problemas específicos, como o desenvolvimento econômico de regiões que estão mais deprimidas. E aí a Secretaria passa a ter uma outra característica. Do ponto de vista de custo também, ela consegue reduzir menos prédios alugados, mais gente numa mesma unidade, no mesmo local. Isso tudo está sendo feito. Eu não acho que aí seja um problema. Eu acho que tem coisas que nós podemos melhorar, mas eu não entendo que a Secretaria seja um problema da estrutura do Estado. O senhor reassume o governo daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, com um grande desafio pela frente, que é a questão da segurança pública. Como resolver esse problema, governador, já que em outras oportunidades presos foram transferidos, a Força Nacional veio dessa vez, os ataques não param. Há solução para isso e qual seria? O problema está relacionado à questão das drogas e do crime organizado, né? A verdade é que as drogas só vão parar isso a hora que o consumidor tiver a consciência de que ele é o causador disso tudo. O traficante é um meio, né, que se aproveita desta debilidade de pessoas da sociedade. Nós temos que endurecer o jogo, que é o que nós estamos fazendo, e melhorar o sistema prisional, dar oportunidade de aprendizado profissional, de estudar. Isso está sendo feito, a metade já está atendida. Nós temos que continuar construindo novas unidades prisionais, unidades mais seguras, unidades melhores, né, para que a gente possa ter um trabalho mais efetivo. Só que isso leva tempo e a gente tem que ser duro. O Estado não pode fraquejar, não pode se intimidar. O Estado tem que ser forte para garantir a liberdade das pessoas. Nós vamos continuar esse trabalho cada vez com mais firmeza. O senhor pretende, nos próximos dias, já tomar alguma medida imediata, já que nós estamos no meio mesmo com as eleições de uma nova onda de ataques que preocupa a população?
Olha, o que foi feito é o correto. Eu acompanhei o governador em exercício, Nelson, que é o presidente do Tribunal de Justiça, fez tudo certo. Ele tem que ter todo o nosso apoio, né? E nós temos que continuar esse trabalho. Porque o trabalho de investigação, o trabalho de inteligência, ele continua, ele está sendo feito, nós estamos acompanhando. Agora, claro que isso são informações estratégicas, que não pode ser colocada a conhecimento público, mas tudo isso está sendo feito. E nós estamos vencendo, nós temos muitas coisas que estão acontecendo nesse momento e que estão fortalecendo o Estado. O senhor estava na reta final da campanha, mas foi pego de surpresa quando soube de que a confirmação de que esses atentados eles eram ordenados de uma unidade federal, né, lá no nordeste do país, que passava aqui por uma penitenciária de segurança máxima em Santa Catarina, que tudo passa por dentro do sistema prisional. O senhor foi pego de surpresa de alguma maneira? A gente sabia que esse problema poderia voltar a qualquer momento, né? Porque ele existe, nós estamos apertando e a gente tem o serviço de inteligência acompanhando essa questão. Mas, infelizmente, eu não posso dizer aqui, mas as informações que a gente tem, de fato, ocorreram por pombos correios de pessoas qualificadas que vão visitar os presos, trazem as informações, trazem os caminhos, né? E acaba gerando esse tipo de situação. Mas o Estado está, neste momento, com o controle da situação e, com esse enfrentamento, a tendência é isso, se acalmar. Essas reformulações, né, essas análises que o senhor pretende fazer, passa também pelo sistema prisional. O sistema prisional precisa urgentemente de ser reavaliado, a questão dos parlatórios, bloqueadores de celulares. Isso é uma atenção que o senhor pretende dar de forma imediata? O problema que a gente vê é muito o excesso de judicialização, né? Por exemplo, por que as câmeras de vídeo monitoramento nós não conseguimos ampliar? Porque está na Justiça há quase 6 meses a questão das fibras óticas. A questão dos bloqueios de celulares, né, também é um problema judicial. A secretária ficou com os bens indisponíveis. Então acaba tudo sendo. A reação é esta, e isso demora. Nós estamos fazendo o trabalho de entrada de celular, isso está sendo feito. Agora, o problema dos bloqueadores, a gente tem acionado as empresas, porque pela lei estadual a responsabilidade é das empresas, que não tomam providência. E nós fizemos um contrato que ele foi contestado na justiça, né? Era um contrato de aluguel, porque como você sabe, a tecnologia muda a todo momento. Você comprar um sistema, daqui a um ano ele está obsoleto. Então a nossa opção foi fazer de aluguel. E aí isso foi questionado na justiça e nós não pudemos instalar. O governo terá uma continuidade agora, como o senhor queria, né? O senhor lamentava muito, já conversamos em outra oportunidade sobre isso, que os 2 primeiros anos eram 2 primeiros anos de adaptação, né? Para dar um ajuste em alguns ponteiros, que depois o senhor iria conseguir governar com mais calma nos 2 anos seguintes. Vem mais 4 agora pela frente, Sim. né? O que faltou no governo anterior que será feito agora? São etapas, né? O primeiro ano você se dedica a aprender as prioridades, conhecer as pessoas, visitar todas as regiões do estado, né? Eu fiz isso enfrentando greves que aconteceram no primeiro ano. O segundo, tem eleição. É um problema, né? O segundo problema foi a queda de arrecadação derivada de uma crise internacional e também do problema da Resolução 13, que limitou a importação e nós perdemos muitos recursos. O terceiro ano foi o melhor de todos. E o quarto tem eleição de novo. E tem que mudar essa legislação eleitoral, porque fica impossível. Eu sou contra a reeleição e acho que o mandato deveria ser de 5 anos, com coincidência de mandato, ou até 6, mas sem reeleição. Então agora a gente tem todas as condições, porque conhece as prioridades, conhece as pessoas, está com a estrutura mais ou menos sob controle, né? Tem todo um planejamento de execução, os recursos estão assegurados, contratados, disponibilizados. Agora precisa realmente cobrar resultado, que é o que a gente vai fazer de forma muito corajosa, muito intensa, muito dedicada. O senhor acredita que vai governar de forma bem tranquila no que diz respeito à aprovação de projetos? A composição da Assembleia é extremamente favorável, né, governador? Se você tiver bons projetos e puder apresentar com boa justificativa, a Assembleia nunca vai faltar, né? Porque todo mundo trabalha com o mesmo objetivo, que é o de ajudar a sociedade, de cumprir o nosso dever. Por isso que eu trabalho no sentido de que não haja briga política, porque ela não constrói, ela destrói, ela impede. Eu acho que a gente tem que tentar unir as forças para fazer o melhor trabalho. Esse vai ser o espírito que a gente vai continuar. O senhor pretende anunciar um novo colegiado a partir de quando? Fará muitas mudanças? Sim, a gente tem que fazer, nós temos que modernizar o Estado. Primeiro a gente vai procurar construir o sistema, né, fazer todas essas reformas eleitorais que eu gostaria e quero fazer esse ano ainda. E os nomes, aí é a última coisa que a gente vai fazer. Vai ficar para o fim do ano? Para o fim do ano.
senhor chegou a fazer algum levantamento em percentual mesmo, né, de quanto será essa mudança aproximadamente? Eu tenho o estudo todo pronto, ele não está aqui comigo, mas a gente se aprofundou muito nisso. Nós vamos compactar muitos órgãos, vamos simplificar muitas ações. Ele está pronto, agora a gente vai só atualizar isso e eu já vou me dedicar a partir de amanhã nisso. Será uma grande mudança. Será. No que diz respeito a nomes de confiança nas secretarias. Também, também. Pretende mudar bastante Isso é os natural. secretários. Para mim é muito claro, o nosso primeiro governo está terminando. Nós vamos começar um novo. Bem diferente. É bem diferente, com novos desafios. O que eu sinto claramente da sociedade é que ela está descontente, né, com todos os políticos, com todos os partidos e com todos os governos. Isso para mim é muito claro. Esse ciclo que está aí, ele terminou, ele morreu. E o novo não nasceu ainda. E quem não tiver essa sensibilidade, este compromisso e procurar acertar, vai ter muitas dificuldades de governar. Governador, a responsabilidade é grande. 1.700.000 catarinenses acreditando na continuidade no seu trabalho. O que dizer? O que dizer agora, né, para a população catarinense que acredita no senhor? Muito obrigado, né? Obrigado pela confiança. Confiança é um sentimento muito forte e que a gente tem que ter a exata dimensão, porque o voto é uma das coisas mais bonitas, porque ele é igual da presidente da República até a pessoa mais simples. Ele é secreto, ninguém pode tomar da gente e impor a gente à vontade. São poucas coisas na vida que são tão iguais e tão só nossas quanto é o voto. E receber o voto das pessoas é uma responsabilidade enorme. Eu vou dar tudo de mim, o melhor de mim. Eu me sinto mais forte, mais experiente, mais seguro e com esses sentimentos que a gente precisa fazer, que a gente precisa vencer obstáculos, não pode se acomodar. É um momento importante para o Brasil. Nós podemos avançar como sociedade, como país, nós podemos quebrar esses paradigmas que nos amarram. Na verdade, foram criados tantos órgãos de controle, de fiscalização, que amarraram de tal forma a gestão pública que hoje a gente se sente algemado, tanto os prefeitos, os governadores, os próprios órgãos federais. Por isso, vencer isso é uma questão essencial para o futuro do Brasil. Eu vou dar minha contribuição. Teremos, para finalizar, governador, um mês importantíssimo, né, no cenário nacional, né? O senhor pretende participar da campanha, a reeleição da presidente Dilma, segue apoiando a presidente, deu uma apertada agora para o segundo turno, né? Ficou a eleição mais difícil. A minha posição é absolutamente a mesma, porque ela não segue a lógica partidária nem a lógica política. Ela segue um sentimento de gratidão. No governo do Estado, nós passamos muitas dificuldades. O Estado de Santa Catarina teve muitos desafios. O que eu fiz? Eu procurei me aproximar da presidenta. E ela abriu as portas. Todas as vezes que eu telefonei, ela me recebeu. Todos os encaminhamentos que eu fiz, ela se dedicou, ela se empenhou pessoalmente. E eu poderia aqui relatar 50 coisas importantes que aconteceram. Isso se transforma dentro de mim um sentimento de gratidão, que não é partidário, não é eleitoral. Sentimento de gratidão a gente não muda pelas circunstâncias. Ou você tem gratidão ou não tem. Eu tenho. E vou levar em frente, eu vou cumprir o meu dever. Agora, claro, cada cidadão catarinense é consciente, ele vai escolher, ele vai analisar, né? E por razões que cada um tem a sua. A minha é a de gratidão. Eu vou continuar nessa mesma posição até o final. Governador, obrigado por nos receber em casa, obrigado pela entrevista, pela presença com a gente aqui no Jornal do Almoço. Bom retorno a Florianópolis. Obrigado. Estaremos acompanhando o trabalho Um abraço nos para todos. próximos 4 anos e um bom governo. Obrigado.